Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar falando de árvore binária de busca. A gente vai falar agora de algumas operações adicionais que a gente não viu nas aulas passadas. Basicamente a gente vai estudar uma operação min, que encontra a menor árvore da árvore de busca, e analogamente a operação max. A gente vai falar de uma operação importante que é a operação de remoção, que a gente implementou nas outras aulas com aquela implementação lazy, né? E vai falar um pouco sobre percursos em árvores, né? Formas de você percorrer todos os nós de uma árvore. Vamos começar então olhando a operação min. Essa operação, o objetivo é encontrar e retornar a menor árvore de uma árvore binária de busca. Tá? Então, antes de ver como implementar, discutir a implementação dessa operação, vamos tentar entender o que define o nó que contém a chave mínima. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pode observar é que esse nó é o nó mais à esquerda na árvore binária de busca, né? Porque a árvore binária de busca ela é ordenada, né? Ela está ordenada naquela, né? Todo mundo que está à esquerda é menor do que a raiz, todo mundo que está à direita é maior do que a raiz, ou de um nó qualquer. Então, a chave mínima, que no nosso caso, né, nesse exemplo aqui, a chave 2, ela está no nó que está mais à esquerda é, dessa árvore, certo? Mas então esse é o nó mínimo, né? Esse nó 2. Agora, o que caracteriza esse nó realmente de forma mais objetiva? A principal característica desse nó é que ele não possui filo esquerdo. O filo esquerdo do nó com a chave mínima é sempre nulo, certo? E é fácil a gente mostrar isso. Basta a gente imaginar, né? Suponha que, né, esse é o nó mínimo, certo? Nó 2. Então, suponha que isso não seja verdade, que ele tenha um filo esquerdo. Né? Isso é impossível, porque se ele tiver um filo esquerdo, esse filo esquerdo tem que ser menor do que ele. E aí, esse cara não é o mínimo, então. Então, o mínimo é o filo esquerdo dele, certo? Então, o mínimo, o nó mínimo, não pode ter filo esquerdo. Senão, né, a gente, por contradição, a gente mostrou que isso é impossível. Ok, agora como implementar isso? A implementação mais natural, pelo menos para algumas pessoas, é a implementação recursiva. Vamos pensar aqui como definir recursivamente o mínimo, né? Então, vamos fazer um pseudocódigo aqui, ó. Min de um nó n, né? O mínimo da subárvore cuja raiz é n. Bom, se esse nó não tem filo esquerdo, né, imagina que essa árvore aqui, ó, o 7, não tivesse essa subárvore, se fosse nulo. Então, se não tem filo esquerdo, essa é a chave mínima, né? Ou se quando eu tiver aqui, né? Quando não tiver filo esquerdo, eu estou no mínimo já, certo? Caso contrário, né, se eu estou num nó que tem filo esquerdo, significa que o mínimo está nessa subárvore esquerda, certo? Então, recursivamente, eu posso implementar assim, né? Eu só chamo recursivamente o método min para a subárvore esquerda. Ok, então vamos ver como implementar esse método recursivo em Java, certo? Bom, a gente, como de praxe, né, sempre que a gente vai fazer um método recursivo, a gente, em geral, precisa criar um método público que vai ser exposto ao cliente mesmo, que é a assinatura da operação em si, né? Então, a operação min para uma árvore binária, ela não recebe nenhum parâmetro e ela retorna uma chave, que é a chave mínima. Tá? Esse método já resolve um caso simples, que é quando a árvore é vazia, a chave não tem mínimo, né, indefinido, então a gente retorna nulo. Certo? Caso contrário, a gente invoca um método recursivo, certo? Que aí é o min privado, né? A implementação recursiva que eu recebo um nó, né? Então esse método ele acha a chave mínima nessa subárvore n. E a gente começa com n igual a raiz. Então vamos seguir a execução desse método, ó.
chamo o mínimo do n. Se eu chego de um cara que não tem filo esquerdo, significa que eu já encontrei a chave mínima, certo? Caso contrário, eu faço a chamada recursiva. Então, começo na raiz, chamo recursivamente, venho aqui para o nó 5, esse método vai ser executado novamente. Ele não vai entrar no if, vai entrar na chamada recursiva e vai descer para o nó 2. Aí no nó 2, ele vai ver que o ESC, o n.esc é null, e aí ele vai retornar a chave desse nó, certo? E ele vai retornar para onde, né? Ele vai retornar para quem chamou esse método. Quem chamou esse método foi o próprio método min, né? Foi uma chamada recursiva. Então ele vai retornar para aquele método quando o n estava aqui, né? E uma vez que essa chamada retornar, né? Ele foi chamado aqui, né? Nessa linha. Quando eu chamar, depois que o método min retornar aqui do 2, ele retorna para cá, né? E aí ele já retorna diretamente, certo? Então aqui, essa linha, ó, é importante vocês notarem que tem dois comandos aqui, né? Eu tenho uma chamada recursiva de um método, e foi isso que veio aqui executou esse método novamente para o nó 2, né? E ele viu que era nulo e fez o retorno, né, do 2 ali para cima. Mas, logo depois que essa chamada recursiva termina e retorna um valor, eu já estou retornando diretamente esse valor, certo? Então, eu estou fazendo a chamada recursiva e em seguida já retornando esse valor. Então, eu já vou retornar direto para a próxima chamada, que também foi feita aqui. E, por fim, quando eu chegar na chamada inicial, né, a chamada externa, que é quando o n está na raiz, isso vai ser retornado para esse método, para o método público, que também já vai retornar diretamente para o cliente, a chave mínima. Qual o custo desse algoritmo? Custo de pior caso, né? Bom, eu estou descendo na árvore, né, até eu encontrar um cara que não tem filo esquerdo. No pior caso, esse cara vai ser uma folha, né, ele não teria esse filo direito, e a profundidade dele seria a profundidade máxima da árvore, que é justamente a definição de altura da árvore, né? No pior caso, eu vou fazer H chamadas recursivas, né? Eu vou fazer H passos, onde H é a altura da árvore, tá? Então, o custo de pior caso desse algoritmo é proporcional à altura da árvore, assim como os outros algoritmos que a gente viu de inserção e de busca, né? Bom, eu não vou falar explicitamente da operação max, né? Que é uma operação importante também. Mas o max é análogo, né? O max, eu só meio que troco esquerda por direita, né? Então, o que caracteriza o nó max? É um nó que não tem filo direito, né? Por razões análogas ao min. E o algoritmo de encontrar o max também é só você ir indo sempre para a direita até achar esse cara que não tem filo direito. Bom, para algumas pessoas, a implementação recursiva é a mais natural, inicialmente. Mas, na realidade, a melhor implementação, mais simples até do que a recursiva, é uma implementação iterativa, né? Esse método implementa essa versão, essa é a melhor forma de implementar o min, tá? E como que funciona, qual que é a ideia, né? É só você ir andando na árvore, né, sempre à direita até achar, sempre à esquerda até achar um cara que não tem filo esquerdo, né? Então, bom, primeiro tem esse caso de borda aqui, né? Se a árvore é vazia, eu já retorno nulo direto. Se a árvore não é vazia, eu começo na raiz e enquanto o nó n tiver filo esquerdo, eu vou andando para esse filo esquerdo, né? Então eu começo aqui na raiz, ela tem filo esquerdo, ando para esse filo esquerdo. Vou para o 5, ela tem filo esquerdo? Tem, então ando para o filo esquerdo. Até que eu chego na chave mínima, no nó mínimo, que não tem filo esquerdo, esse while vai parar e eu vou retornar essa chave.
Ok? Então é bem simples, é a implementação mais simples e mais eficiente, né, que evita uma recursão e usa apenas uma variável auxiliar. Isso aqui, o retorno já vai ser direto, esse retorno já vai retornar direto para o cliente, né, para quem chamou o método min. Agora vamos falar da operação remove, que a gente viu, né, nas aulas anteriores, que ela implementou o remove de forma lazy, né, fazendo put da chave um valor nulo, né, associando um valor nulo à chave que a gente quer remover. Essa remoção lazy é ruim, né, ela não remove, realmente ela não libera a memória do nó naquela árvore, ela remove o valor associado àquela chave, mas a chave e o nó ficam lá na árvore, né? Isso é bem ruim. Então vamos ver agora como que a gente remove realmente um nó de uma árvore binária de busca, tá? E aí a gente vai dividir a operação de remoção em 3 casos, tá? Tem 2 casos que são bem simples de resolver e tem um caso que é mais complicado. Então vamos começar pelos casos mais simples, obviamente, né? O caso mais simples de todos é quando eu quero remover uma folha. Então, por exemplo, aqui se eu quiser remover o nó a chave 2, a chave 2 está num nó aqui que é uma folha, não tem filhos. Esse é muito fácil remover, né? É simplesmente eu remover esse nó. E remover é o que? É fazer o filho direito do 1 apontar para nulo, né? Isso lembra um pouco a lista encadeada, né? Não tem uma remoção realmente direta daquele nó. Eu remover um nó de uma lista encadeada é fazer, né, o proxy do nó anterior não apontar mais para aquele nó, né? E aqui é a mesma coisa, remover uma folha é fazer o pai dela não apontar mais para ela, certo? Isso já removeu aquele nó, certo? Bom, remover folha é bem simples, né? Agora, outro caso que é simples é remover um nó que tem só um filho, não nulo, né? Tem um dos filhos dele é nulo. Então, por exemplo, remover o nó 1, a chave 1, né? Ó, é um nó que não é folha, mas ele só tem um filho, só tem o filho direito. O filho esquerdo dele é nulo. Então, isso é fácil remover o 1 porque eu não posso simplesmente remover o 1 daqui porque tem um nó pendurado aqui, né? E esse nó aqui no nosso caso, até um exemplo não está muito bom, porque aqui eu só tenho um nó. O filho direito do 1 é um único nó, mas poderia ser uma subárvore aqui, gigante. Mas isso não torna o problema mais difícil, tá? Nem mais fácil. Mas como ele só tem um filho, eu posso simplesmente jogar fora esse nó 1 e colocar o filho dele, o filho único dele, no lugar dele. Tá? E se tivesse uma subárvore pendurada aqui, ó, 2 subárvores, ela continuaria pendurada e não alteraria nada. Certo? Agora, uma coisa importante da gente analisar é o seguinte: será que essa operação não pode causar problemas na ordem da árvore? Ele não pode causar problemas nas regras da árvore binária de busca? Bom, a gente tem que pensar um pouco, né? Qual que é a regra, né? Eu estou mexendo no filho do nó 3, certo? Eu estou trocando o filho do nó 3. Então, a gente tem que lembrar que todo mundo que está na subárvore esquerda do 3 é menor do que ele. E aí, se eu mexo nessa subárvore, eu tenho que ver se eu não estou causando problemas. Mas aqui claramente não vai dar problema, porque é justamente todo mundo na subárvore esquerda do 3 é menor do que o 3. Certo? Então, como esse cara aqui só tinha esse filho, todo mundo aqui é menor do que o 3. Todo mundo é maior do que o 1, mas eu vou remover o 1 e vou pôr o 2 lá em cima. E todo mundo aqui já era menor do que o 3 e vai continuar sendo menor, então não vai causar problema nenhum na árvore. Agora vamos falar do caso mais complicado, que é quando eu quero remover uma chave cujo nó tem 2 filhos não nulos. Então, por exemplo, quando eu quero remover a chave 3. Essa chave, esse nó, tem 2 filhos.
Quando a gente tinha um filho só, a gente substituía o nó removido por esse único filho, certo? Agora eu quero jogar fora esse nó 3, só que agora eu fico, se eu jogar fora esse nó, eu fico com dois nós soltos aqui, ó, que são as duas subárvores desse nó, e como que eu encaixo esses caras aqui, sendo que eu só tenho, né, o nó 9 só pode ter um filho. Eu não posso pendurar esses dois caras no nó 9. Certo? Como que eu resolvo isso? Uma ideia tem a ver com o sucessor do nó que eu quero remover, no caso aqui o sucessor do 3. O sucessor de um nó é o quê? É o nó que a chave vem logo em seguida a esse nó. No caso, a próxima chave aqui na ordem, né, da chave 3 é a chave 5. Então, o sucessor desse nó é esse nó aqui da chave 5. Certo? E uma forma de definir o sucessor, né, também é você dizer que o sucessor é a menor chave dentre as chaves maiores do que a que eu tô, do que a do nó n. Certo? Essa é outra forma de definir um sucessor. Então, pausem o vídeo e tentem pensar um pouco como que você pode usar esse sucessor para remover esse nó 3 aqui, tá? Bom, o sucessor, ele é uma solução, né, para a remoção de um nó por duas razões. A primeira razão é... Bom, qual que é a ideia, né? A ideia, antes de falar das duas razões, a ideia é eu pegar o sucessor e colocar aqui no lugar do 3. Então, na realidade, eu não vou remover esse nó. Eu vou remover, mas eu vou colocar alguém no lugar dele. Porque remover mesmo esse nó é complicado, né? Porque eu não tenho muito o que fazer com os filhos. Então, o que eu vou fazer é pegar o sucessor e colocar no lugar dele. E isso funciona bem por duas razões. A primeira razão é que eu fazendo isso, eu não altero a ordem da árvore. Eu não crio problemas com relação à ordem da árvore. Por quê? Bom, a gente trocar esse nó aqui, a gente tem que pensar algumas coisas, né? Primeiro, esse nó que eu vou colocar aqui tem que ser menor do que o 9, tem que ser menor do que o pai dele. Certo? Mas, além disso, o nó que está aqui tem que ser maior do que todos os caras da subárvore esquerda e tem que ser menor do que todos os caras da subárvore direita. E o sucessor, ele tem essas características. Primeiro, ele é menor, no caso aqui, como o 3 é filho esquerdo do 9, o 5 é menor do que o 9 também, porque todo mundo que está nessa subárvore é menor do que o 9. Então, qualquer um aqui eu poderia colocar aqui que seria menor do que o 9, certo? Então, o 5 é menor do que o 9. Agora, o 5 também é maior do que todo mundo que está aqui na subárvore esquerda do 3. Né? Por quê? Porque ele é o sucessor do 3, ele é maior do que o 3. E o 3 já era maior do que todo mundo aqui, então o 5 continua sendo maior. Agora, o mais complicado é que o 5 tem que ser menor do que todo mundo da subárvore direita, né? Porque ele vai ficar agora, essa subárvore direita vai continuar aqui e o 5 vai ser pai dela. Mas isso é verdade, o 5 é menor do que todo mundo dessa subárvore, justamente porque ele é o sucessor, né? O sucessor é justamente isso, é a menor chave das chaves que são maiores do que o 3. Certo? Então, pegar todo mundo aqui dessa subárvore, o 5 é o menor dessa subárvore. E como que eu encontro esse cara? E aí a resposta é a operação que a gente acabou de ver, né? O sucessor de um nó é o menor nó da subárvore direita desse nó, certo? É justamente a definição de sucessor. Então é só fazer o min aqui nessa subárvore, ó, que ele vai achar o 5, né? Que ele vai andando para esquerda, 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 até chegar num cara que não tem esquerda. Certo? Então, essa é a primeira característica que torna o 5 um ótimo candidato para a gente colocar aqui no lugar do 3. Eu posso fazer isso. E isso não vai desrespeitar
as restrições aqui da minha árvore binária de busca. Essa é a primeira razão. A segunda razão, que ele é um ótimo candidato, é pela definição da operação de min, né? Pela propriedade de que um nó mínimo de uma subárvore, então um nó mínimo dessa subárvore aqui, ó, ele não tem filho esquerdo, com certeza, certo? É impossível ele ter filho esquerdo. E isso é bom por quê? Porque para colocar os 5 lá, eu tenho que remover os 5 daqui. Eu tenho que remover esse cara. E eu estou implementando a operação de remoção, né? Estou querendo remover uma chave e agora para remover essa chave, eu estou tendo que remover uma segunda chave. Só que como esse cara é o sucessor, que é o mínimo da subárvore direita, eu sei que esse cara não tem filho esquerdo. Então, esse cara, a remoção dele vai cair em um daqueles dois casos mais simples que a gente acabou de ver. Remover esse cara é fácil, com certeza, porque ele não tem filho esquerdo. Então, ele tem no máximo um filho não nulo. Então, ou ele é uma folha, ou ele é igual tá aqui, ó, ele só tem um filho direito. E aí, remover ele é fácil, é simplesmente pegar o filho direito e colocar aqui. E aí a gente pode remover ele simplesmente, né, o 6 vai tomar o lugar dele, e depois a gente vai jogar o 5 no lugar do 3. E aí, finalmente, a gente removeu o 3. Certo? Então, é um pouco complicado para a gente entender, né, a ideia, né, e também é um pouco complicado para implementar, mas também não é nada, não é um bicho de 7 cabeças. Bom, qual o custo dessa remoção, né? Em princípio pode parecer que é meio custoso implementar isso, né? Esse algoritmo tem um custo maior do que as outras operações que a gente viu, mas na realidade o custo desse algoritmo no pior caso, é proporcional à altura da árvore também. Por quê? Né? Eu tenho duas partes, eu tenho essa parte de descer até encontrar a chave que eu quero remover, e se for se eu cair naqueles casos mais simples, né, a minha chave está lá embaixo, né, e aí no pior caso eu vou estar removendo uma folha, né, em relação ao custo, o pior caso é eu estar removendo uma folha que a profundidade dela é máxima, e isso é a altura da árvore, né, é proporcional à altura da árvore. Se não é uma folha, e eu estou nesse caso mais complicado, que eu tenho um cara com 2 filhos, né, tipo esse aqui, eu desço até encontrar esse cara. Uma vez que eu encontrei, eu tenho que continuar descendo para achar o sucessor dele. Uma vez que eu achei o sucessor, eu faço só operações locais aqui para fazer as substituições e pronto, está removido. Então, no pior caso também, ó, eu vou descendo até chegar numa folha, e uma folha que no máximo tem a profundidade da altura da árvore, né? Então, também o custo dessa operação também é da ordem da altura da árvore, tá? No pior caso. Eu vou falar um pouco da implementação, de como implementar realmente esse algoritmo, né? Porque a gente viu a ideia do algoritmo, vocês já deveriam conseguir executar ele no papel, mas na hora de implementar tem alguns desafios aí, né? Tem algumas referências para atualizar, e isso pode ser complicado. Então, eu vou falar um pouco da implementação, mas vou deixar alguns pedaços da implementação para vocês concluírem como exercício, tá? Mas vamos começar já falando que a gente divide essa operação em 2 métodos, tá? Não vai ter um método público, que é a própria remoção mesmo, é o método void remove, que recebe a chave a ser removida, e vai ter um método privado, que é o remove raiz, que recebe um nó, né, e remove esse nó e retorna a nova raiz dessa subárvore. Mas, apesar desses dois, né, um método público e um privado, essa implementação não é recursiva, tá? Ela é iterativa, ela simplesmente modulariza o algoritmo em 2 métodos para simplificar, mas para simplificar a implementação, deixar mais organizado, mas ela não é uma implementação recursiva, tá bom? E a ideia é a seguinte, ó.
O método remove, ele vai buscar a chave a ser removida. Então, se eu quiser remover a chave 3, por exemplo, ou, sei lá, a chave 7. A gente quer remover a chave 7. Esse método remove, ele vai ir descendo até chegar na chave 7. Quando ele chegar aqui, ele não vai remover a chave 7, ele vai chamar o método remove raiz, passando esse nó 7 como parâmetro. O método remove raiz vai remover esse nó da maneira que for necessária, no caso que ele vai ter que pegar o sucessor do 7, colocar ali. E ele, além de remover o nó 7, ele vai retornar a nova raiz dessa subárvore. Certo? Então, o retorno ao tipo desse nó é um tipo, né, é um nó bin. Que no caso vai ser o 8, né? Se eu quiser remover a chave 7, ele vai pegar o sucessor do 7, que é o 8, e vai colocar ali. E ele vai retornar esse 8. E aí, quando ele retornar esse 8, eu tenho que atualizar o pai dele, né? Então, eu tenho que falar agora que o nó 3, o filho direito dele, não é mais o 7, é o 8. E aí, isso é feito aqui no primeiro método, tá? Então, o primeiro método acha a chave, no caso 7, chama o remove raiz para fazer a remoção e depois ele atualiza o pai desse cara. Então vamos dar uma olhada aqui no método público, né, que é o remove mesmo, que esse método tem que buscar a chave a ser removida e atualizar o pai desse nó. Tá? Bom, eu removi aqui só para caber aqui no slide, eu removi uma parte que faz a remoção quando o nó que eu quero remover está na raiz da árvore. Tá? Porque é um caso especial que eu tenho que atualizar aquele atributo raiz, né? O atributo raiz da minha árvore. Mas é simples esse caso, tá? Vamos analisar o caso mais geral, que é o caso de remover um nó interno aqui da árvore, tá? Então, ó, a primeira parte aqui, ó, na verdade toda essa parte aqui é a parte de busca, tá? Como eu tenho que achar, né? Então, pensa que eu quero remover o 7, né? Eu tenho que ir descendo até achar o 7. Uma vez que eu removi o 7, e eu vou remover usando o método remove raiz, eu tenho que atualizar o pai dele, né? Eu tenho que falar que o filho direito do 3 agora não vai ser mais o 7, vai ser o 8. Para fazer isso, eu tenho que ter acesso ao pai dele, né? Então, quando eu vou descendo, ó, eu vou usar essa variável local n para ir caminhando na árvore, para ir descendo. Certo? Mas quando eu achar o 7, eu não posso perder o acesso ao 3, eu tenho que guardar. Então, eu vou caminhar na minha árvore com duas variáveis auxiliares. A n, que é o nó realmente atual, e o p é o pai do n. Certo? Então, no início, o p começa na raiz e o n vai descer. Certo? E aí eu já desço aqui, já comparo a chave com a raiz, né, com a chave da raiz para ver para que lado que eu tenho que ir. Né? No caso, se eu quero remover o 7, eu vou ver que eu tenho que ir para a esquerda. Então, o n vai começar aqui no 3 e o p vai estar no 9. Certo? Aí eu vou entrar no loop aqui para eu continuar descendo na árvore. Né? E eu sempre comparo, né? Vou comparar agora a minha chave com o 3 e vou ver que eu tenho que ir para a direita, né? Porque o 7, que eu quero remover o 7, está aqui para o lado direito. Aí eu vou para a direita. Opa, não é aqui, né? Aí eu vou para a direita aqui, ó. Né? Isso aqui é descer na árvore. Mas aí, antes de descer, ó, antes de descer para o 7, eu atualizo que o pai do 7 é o 3, é o nó que eu estou agora. Certo? Então, eu guardo o P, né? Eu desço com P primeiro. O N está aqui, né? Aí eu vou descer para o 7. Aí eu desço com P, falo que o P é o N, e aí eu desço com N. Aí o N vai descer aqui para a direita. E aí quando eu voltar aqui, eu vou comparar e eu vou ter achado a chave. A chave, né, o N vai estar na chave que eu quero remover. Se ele está na chave que eu quero remover, eu removo ele. Tem um if aqui, mas só da atualização. Eu removo esse cara e atualizo a referência do pai dele. Por isso que eu tenho esse if, ó. Porque aqui eu estou removendo o 7, então eu tenho que atualizar o filho direito do P. Ó. O p.dir vai receber uma nova raiz, que vai ser o 8. Né?
certo? Se eu estivesse removendo o 1, eu estaria atualizando aqui o ESC, né, do 1. E eu testo se o N é filho direito ou esquerdo do P, eu não comparo as chaves, né? Eu comparo realmente as referências diretas do nó, que isso aqui é mais eficiente, né? Certo? Então, esse método remove, né, que encontra a chave a ser removida, encontra o nó a ser removido, aí chama o remove raiz para remover o nó, para remover realmente, e eu atualizo o pai desse nó removido. Bom, agora vamos dar uma olhada então no outro método, no método remove raiz. Aí eu não vou deixar uma parte desse método para vocês fazerem como exercício. Então esse método, ó, ele recebe um nó n e retorna um outro nó. Esse nó n é o nó que tem que ser removido. Eu tenho que tirar esse nó da árvore usando alguma daquelas 3 estratégias que a gente viu nos slides anteriores. E remover esse nó significa que a raiz dessa subárvore vai mudar, porque esse nó vai embora. E aí eu tenho que retornar essa nova raiz. Certo? Então, esses dois casos aqui, que na realidade são 3 casos, são aqueles 2 casos mais simples que a gente viu no início, nos slides anteriores, quando eu tenho um nó que tem algum filho nulo. Então, se eu quero remover o 1, ó, o NESC do 1 é nulo. Então, para remover o 1, basta eu retornar o NDIR, não tem que fazer nada. Eu só vou falar, ó, a nova raiz dessa subárvore aqui não é o 1 mais, é o 2. Aí lembra que eu não atualizo nenhuma referência, porque quem vai atualizar, né, quem vai fazer o 3 apontar para o 2 é o método remove. Né? Depois que eu retornar o 2 aqui, aí o remove lá fora vai atualizar o 3. Né? Então eu só retorno o ND. Se eu estivesse querendo remover... Aqui não tem um exemplo. Mas se tivesse um cara que só tivesse filho esquerdo, né, isso aqui ia ser diferente de nulo, mas aí se ele não tivesse filho direito, ele ia retornar o filho esquerdo. Certo? E eu falei que isso aqui são 3 casos, porque são esses... um cara que só tem filho direito, um cara que só tem filho esquerdo e uma folha. Se eu quiser remover os 6, ó, esse cara aqui já vai dar... vai dar verdadeiro, porque né, o 6, o ESC dele é nulo. E ele vai retornar o dir, mas o dir também é nulo. E aí o remove, quando for atualizar o filho do 5, ó, vai fazer o 5 apontar para o nulo. E aí o 6 vai ser removido. Então isso aqui trata os casos de cara que só tem um filho, seja direito ou esquerdo, e caras que não tem nenhum filho. Certo? Beleza, esses casos são simples, né? Agora, eventualmente esse n vai ter... os 2 filhos vão ser não nulos, né? E nenhum desses ifs vai ser executado. E aí eu entro no cara do sucessor, né? E aí eu preciso descer, né? Então imagina que a gente quer remover o 3, né? Tem que achar o sucessor dele. Então o cara chamou o remove raiz, o n é 3. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o sucessor desse cara, que é o 5, certo? Só que como eu vou ter que remover esse sucessor, eu tenho que fazer aquela mesma ideia lá do remove, ó, de andar com duas referências, tá? O P, o Q é o nó que é o sucessor, é o cara que eu vou olhar pro... é o cara que eu vou remover, certo? Então o Q, ó, começa no n.dir, né? O n está aqui no 3, então o Q começa aqui, ó, no 7, porque eu vou para a direita, onde está o sucessor do 3, e aí eu fico andando, sempre indo para a esquerda, né? Até achar um cara que não tem filho esquerdo, esse é o sucessor do 3. Certo? Só que eu guardo o P também, eu guardo o pai do Q, certo? Então P, aqui eu comecei com nulo, mas na realidade esse P aqui deveria começar com N, tá? Porque o pai do
do Q no início é o N, né? Mas funciona também, assim, depende aqui do resto. Aqui. Então, o Q começa no filho direito do N. E aí, enquanto esse cara tiver filho esquerdo, ó, eu ando com o P, com o pai, né? Falo que o pai agora é o Q e desço com o Q, certo? Então, o Q começou aqui, ó. Aí o P vem para cá e o Q vem aqui por 5. E aí, nesse momento, eu já achei o sucessor. Aí, uma vez que eu acho o sucessor, aí eu tenho que fazer a remoção. Eu tenho que colocar... Eu tenho que fazer duas substituições, né? Eu tenho que remover o 5, que é o sucessor. Eu sei que ele não tem filho esquerdo, então basta eu colocar o filho direito dele ali para remover ele. Certo? Isso é uma coisa que eu tenho que fazer, remover o 5. E atualizar aqui o pai do 5. Por isso que eu tenho P aqui. E eu tenho que pôr o 5 lá na raiz. Pôr o 5 lá na raiz dessa subárvore é fazer o filho esquerdo do 5 apontar para o 1 e o filho direito do 5 apontar para o 7. Certo? É isso que eu tenho que fazer. Depois eu tenho que fazer o 9 apontar para o 5, mas quem vai fazer isso é o remove, não remove raiz. Tá? Então é essa a implementação da remoção. Tá? E eu vou deixar essa parte aqui para vocês, né? Fazer essa troca aqui do sucessor. Remover o sucessor, são duas coisas, né? Tem que remover o sucessor e depois substituir o N pelo seu sucessor. Vou deixar isso como exercício, tá? Bom, agora eu queria falar de um conceito, um assunto um pouco diferente, né, dessas operações que a gente estava vendo. É um conceito que é mais geral do que a árvore binária de busca, tá? É um conceito relacionado a árvores binárias que não sejam de busca também. Mas acho que é importante vocês conhecerem esses conceitos e para a árvore binária de busca tem alguns que são importantes também, que são os percursos, tá? Percorrer uma árvore é você escrever um algoritmo que percorra todos os nós da árvore, tá? E em geral o que você quer é percorrer uma árvore para executar alguma operação em cada nó da árvore. Às vezes você quer exibir os nós, às vezes você quer copiar esses nós para uma lista, por exemplo, e das mais diversas operações, tá? Uma árvore ela é usada para armazenar, né, informações e eventualmente você quer percorrer essa árvore. Então, no código que vocês têm da árvore binária de busca, por exemplo, o iterador que está implementado lá, ele implementa um percurso, né, nessa árvore e que permite, né, qualquer cliente obter todos os nós daquela árvore. Né? Na verdade, ele retorna todas as chaves. Né? E aí o cliente pode fazer o que quiser. Tá? E aí esses são os três conceitos principais que eu queria falar. Existem três percursos principais. A gente chama de pré-ordem, em ordem e pós-ordem. E cada um desses percursos retornam os nós da árvore em uma ordem diferente. Tá? Então, o percurso em ordem é o percurso que faz mais sentido na árvore binária de busca, que é uma árvore que está ordenada. E aí a gente pode pensar nesse percurso de forma recursiva. Tá? O que eu tenho que fazer é percorrer a subárvore esquerda, depois eu visito a raiz da subárvore e depois eu percorro a subárvore direita. E percorrer a subárvore esquerda eu posso fazer isso recursivamente e a subárvore direita da mesma forma. E aí existe esse conceito, né, de visitar um nó, né? Visitar a raiz no caso, que é realmente executar a operação que você quer, certo? Seja exibir, copiar, né? O que seja. Tá? No caso do iterador, ele retorna, né, esse nó. Então, por exemplo, ó, vamos olhar, para a gente exemplificar esse percurso, né? Vamos implementar um método aqui, ó, que exibe simplesmente os nós
de uma árvore, tá? Então esse aqui, ó, é o exibe em ordem, tá? Eu recebo um nó e aí eu vou visitar, vou percorrer a subárvore desse nó em ordem. Tá? Se o n é nulo, eu paro. Tá? Se o n é diferente de nulo, eu chamo o exibir recursivamente para a subárvore esquerda. Aí eu visito a raiz dessa subárvore, que no caso aqui eu estou exibindo só, mas aqui eu poderia fazer qualquer operação. Tá? E depois eu percorro recursivamente a subárvore direita. Tá? Então essa aqui é um framework, né? um gabarito aqui para implementar esse percurso em ordem. Né? Percorre subárvore esquerda, visita o nó, percorre subárvore direita. Tá? Se a gente fizer isso para uma árvore binária de busca, que é esse exemplo aqui, o que vai acontecer é que a gente vai exibir os nós em ordem mesmo, né? Porque, ó, eu vou começar na raiz. Antes de mostrar a raiz, eu vou pedir para exibir a subárvore esquerda. E aí eu vou fazer isso recursivamente. Então, eu vou exibir a subárvore com a raiz 3. Mas antes de exibir o 3, eu vou exibir a subárvore esquerda. Aí, quando ele chega no 1, a subárvore esquerda é nula. Quando ele chamar o exibe, não vai acontecer nada. E aí, esse exibe aqui vai simplesmente retornar. E aí sim ele vai exibir a raiz dessa subárvore, que é o 1. Aí ele vai mandar exibir a subárvore direita, que só tem o 2, então só vai aparecer o 2 lá. Quando eu terminar isso aqui, eu vou voltar para o exibe dessa subárvore, certo? Então, ele já tinha exibido a subárvore esquerda, aí agora ele vai exibir o 3. E aí ele vai seguir agora para exibir a subárvore direita. E aí, para exibir a subárvore do 7, ele primeiro vai exibir a subárvore esquerda. E aí, como o 5 não tem fila esquerda, vai aparecer primeiro o 5, depois o 6. Aí sim, ele vai visitar a raiz, que é o 7, e vai descer para a subárvore direita, que é o 8, que vai voltar para cá. Voltando para cá, ó, esse cara tinha visitado a subárvore esquerda, visitou a raiz e visitou a subárvore direita. Aí acabou esse exibe, ele vai retornar para o pai dela, que é o 9, que já acabou a subárvore esquerda. Então vai exibir agora a raiz, que é o 9. E aí vai descer para a subárvore direita. E aí vai aparecer novamente em ordem. Tá? Então, se eu exibir os nós de uma árvore binária de busca em ordem, eu vou exibir na ordem correta, né? Na ordem da busca. Ok? E esse é o percurso que é o mais usado em árvore binária de busca, tá? Porque a árvore binária de busca é usado para dados ordenados, né? Mas em outros tipos de árvore a gente pode usar, e mesmo na árvore binária de busca, às vezes você vai ter interesse em fazer percursos diferentes. O percurso pré-ordem, por exemplo, a gente só troca, ao invés de fazer esquerda, raiz, direita, a gente faz raiz, depois a subárvore esquerda, depois a subárvore direita. E aí a implementação é essa aqui, ó. Né? Ao invés de eu colocar primeiro o exibe chamar recursivamente para subir a árvore esquerda, eu já visito a raiz, ó, antes de qualquer coisa. E depois eu desço para subir a árvore esquerda e direita. Esse é o pré-ordem, né? Primeiro eu visito a raiz. E aí, se a gente for executar esse método, a ordem em que vão aparecer as chaves aqui vai ser totalmente diferente, né? Primeiro, ó, eu cheguei na raiz, a primeira coisa eu exibo a raiz, eu exibi o 9. Aí eu vou descer para subir a árvore esquerda. Aí ele já vai exibir o 3. Aí ele vai descer para a esquerda de novo, aí vai exibir o 1. Aí o 1 vai tentar descer para a esquerda, não tem ninguém, não vai aparecer nada. Aí ele vai descer para a direita, aí exibe o 2. Aí aqui acabou a subir a árvore esquerda do 3. Aí ele desce para subir a árvore direita, vai exibir o 7. Aí desce para o 5, vai exibir o 5. Desce para cá, não tem ninguém, desce para cá, exibe o 6. Volta para o 7 e desce para o 8. Acabou a subir a árvore esquerda do 9, ele vai para a direita. Exibe o 11, o 10 e o 13. Veja que a ordem, né, mudou bastante. E aí o terceiro percurso é o percurso pós-ordem, que é você visitar a subárvore esquerda, depois a direita e depois você visita a raiz.
Ele de novo vai mudar totalmente a ordem dos nós, tá? Então esses são conceitos que são importantes vocês conhecerem quando vocês trabalham com árvore, tá? Que são os diferentes tipos de percurso. E existem variações desses três tipos, tá? Mas não vou entrar em detalhes aqui, ok? Um desafio aqui que é interessante para vocês pensarem é como implementar esses percursos de forma iterativa, sem recursão. Não é muito trivial, tá, pessoal? Não é muito trivial, mas deem uma pensada nisso. O iterador da árvore binária de busca é uma implementação do percurso em ordem iterativo. Vocês podem ver que não é, se vocês deram uma olhada lá, vocês podem ver que ele usa uma pilha, é um pouquinho complicado. Então é isso, pessoal. A gente viu algumas operações adicionais na árvore binária de busca, certo? São operações importantes. Muito obrigado.